Graças a Deus, meus irmãos, por mais um programa AD Alto da Alegria. Sejam todos bem-vindos. Deus continue abençoando a vida de cada um. Estamos na lição 11, meus irmãos. Estamos caminhando para o final da lição bíblica, certo? Lição 11, que tem como tema: a salvação não é obra humana. Iremos estudar a salvação não é obra humana. Iremos comentar essa lição e agradecer a sua presença. Estamos conectados aqui no canal AD Alto da Alegria, em direção local, o pastor Fernando Júnior. Sejam todos bem-vindos. Então, iremos continuar nossos comentários da lição. O texto áureo, meus irmãos, ele diz assim: não pelas obras, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. A verdade prática diz assim: a salvação é um ato da graça soberana de Deus, pelo mérito de Jesus, e não vem das obras humanas. Meus irmãos, essa lição ela tem 3 objetivos. O primeiro objetivo dessa lição é ensinar a respeito da doutrina da salvação, sobre a graça de Deus. O segundo ponto é elencar os ensinos inadequados sobre a salvação na antiguidade. E o terceiro ponto, meus irmãos, é correlacioná-los aos ensinos inadequados sobre a salvação na atualidade. Alguns ensinos ensinam que somente pelas obras você já é salvo. Então iremos trabalhar alguns pontos interessantíssimos dessa lição. Então, de introdução aqui, a doutrina da salvação pela graça atravessa toda a Escritura, e se firma no entendimento de que nenhum esforço humano é capaz de conquistar a redenção. A salvação é um dom divino, adquirido pelo sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, gratuitamente a todos. Todos aqueles que creem, será salvo. Então, essa lição aqui enfatiza a natureza da salvação. Então, ela rebate todas as heresias, todos os pensamentos, os méritos do ser humano que coloca as suas obras para ser salvo. Então, rebatendo todas as concepções errôneas do passado e do presente. Então, o primeiro ponto da lição: a salvação sob a graça de Deus. A descrição do estado espiritual humano, em Efésios 2. Meus irmãos, o apóstolo Paulo aqui, sobre essa descrição do estado espiritual humano, o apóstolo Paulo descreve a humanidade em sua condição de pecado, retratando a profundidade da corrupção que afasta o homem de Deus. Então, algumas expressões aqui são fundamentais para compreender esse estado de afastamento do homem de Deus. E o apóstolo Paulo ele menciona no versículo que mortos em ofensas e pecados, que retrata a separação espiritual da humanidade em relação a Deus. Também o versículo fala andar segundo o curso deste mundo, que significa viver sob influência do sistema pecaminoso.
e também segundo o príncipe das potestades. Segundo o príncipe das potestades, do ar, que refere-se ao poder de Satanás, né, sobre os desobedientes. E o apóstolo Paulo também diz: éramos por natureza filhos da ira. Que isso enfatiza que o pecado traz julgamento. Então, essas descrições evidenciam que o homem é incapaz de se salvar por si só. Podemos ver que, nesse ponto inicial, mortos em ofensas de pecados, andar segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, éramos por natureza filhos da ira. Aqui, essas descrições evidenciam que o homem não pode jamais ser salvo por si só, né, por méritos humanos. Então, segundo ponto aqui, mortos em ofensas e pecados. A expressão mortos espiritual não indica aniquilação, mas separação de Deus. Assim, apenas a ação de Deus pode restaurar a comunhão quebrada. Somente Deus que pode restaurar a comunhão quebrada. Que o homem se distanciou de Deus e quebrou a comunhão que tinha com Deus. Então, somente Deus, através de Jesus Cristo, vem restaurando o afastamento, aquela aliança que o homem acabou quebrando. Então, terceiro ponto, a exegese dos versículos 8, do versículo 8 ao 10. A passagem de Efésios, capítulo 2, do 8 ao 10, reforça que a salvação é pela graça, mediante a fé, não por obras. Isto é dom de Deus. Refere-se à salvação e não à fé. Como destacam os estudiosos, a fé é o meio pelo qual se alcança a salvação. Meus irmãos, só através da fé é preciso crer, ter fé para alcançar a salvação em Cristo Jesus. Porque todos somos participantes da salvação de Cristo. Amém, meus irmãos? Caminhando aqui para o segundo ponto da lição, o segundo tópico: soteriologias inadequadas na antiguidade. Os reencarnacionistas. A crença da reencarnação, ela contradiz com a doutrina bíblica, que Hebreus capítulo 9, o versículo 27, a Bíblia é clara em dizer que está ordenado ao homem morrer uma só vez e vindo então o juízo final. Então você pode ver aí que não existe reencarnação. A Bíblia é clara em dizer que está ordenado ao homem, está ordenado a todos os homens morrer uma só vez e vir o juízo final. Então, a evolução, a ideia de evolução espiritual, dessa ideia de reencarnação, né, por sucessivas vidas, ela elimina a necessidade do sacrifício de Cristo. Tira totalmente o sacrifício de Cristo, tira totalmente a verdade da Bíblia Sagrada. Então, isso contradiz as Escrituras. Segundo ponto, os galaxionistas. Os galaxionistas. Os judaizantes insistiam na observância da lei. Para eles, a lei era mais importante, né?
para que todos fossem salvos, tinha que cumprir a lei, tinha que zelar a lei, tinha que se atentar somente à lei. Então, isso tirava a crucificação de Jesus, a justificação, porque Jesus nos justificou. E essa justificação, ela vem pela fé em Cristo Jesus, que todos nós temos que ter. Então, Cristo, ele não faz acepção de pessoas. Não é apenas alguns grupos que são salvos. Não é apenas alguns grupos que fazem obras que são salvos. Não é apenas certas pessoas que podem receber o mérito de salvação. Não depende de nenhum grupo de pessoas. Não depende de nenhum ser humano. Só depende de Cristo. Cristo, ele tem salvação para todos nós. E o terceiro ponto, os gnósticos. Os gnósticos. Meus irmãos, os gnósticos acreditavam em sua salvação por conhecimento secreto. Mas a Bíblia ensina que a salvação é universal. Em Atos capítulo 17 e o verso 30, podemos ver em rápidas palavras que as heresias que não faziam sentido essa prática de pensamento, essas atitudes de achar que por conhecimento, que por obras, seria o suficiente para receber salvação. Caminhando, meus irmãos, para o terceiro ponto da lição, o terceiro tópico, as soteriologias inadequadas de hoje. Falamos da antiguidade e agora estamos falando da de hoje. No Islã, a salvação é baseada em mérito. Por quê? No entanto, a Bíblia ensina que a justificação é apenas pela fé. Ela está atrelada a total mérito pessoal no islamismo. Então, o livro de Alcorão, é bom ler, diz assim: aqueles que preservaram buscando o prazer de seu Senhor e estabeleceram a oração e distribuíram naquilo que lhes fornecemos em segredo e publicamente, esse terão a sua recompensa final. No paraíso, jardins de eternidade, onde entrarão juntamente com os justos de entre seus pais, suas esposas e seus descendentes, e os anjos entrarão em todas as portas para saudá-los. Alcorão 13, 22 e 23. Observe que absurdo esse texto do livro de Alcorão, o livro dos muçulmanos. Né? E diz ainda mais: e lutem no caminho de Alá contra aquele que lutam contra vocês, mas não ultrapassem os limites. Certamente Alá não ama os transgressores, aqueles que acreditam e fazem boas ações e que estabelecem a oração e dão o azak, terão sua recompensa junto ao seu Senhor. Observe, meus irmãos, que absurdo esse livro de Alcorão. Que heresia tremenda. Então, no Islã, a salvação
é totalmente baseada a méritos humanos, a méritos pessoais. Então, podemos ir para o segundo ponto, as testemunhas de Jeová. Iremos falar sobre a testemunha de Jeová. Elas negam a salvação exclusiva em Cristo e atribuem a redenção à sua organização religiosa. A Bíblia afirma que a salvação está em Jesus. Observe que as testemunhas de Jeová, a organização das testemunhas de Jeová, ensinam que a salvação está ligada à fidelidade, à sua estrutura religiosa e não diretamente a Cristo. Então, segundo sua teologia, existem duas classes de salvos. Os 144 mil, que governarão com Cristo no céu, e a segunda classe, a grande multidão, que habitará na terra renovada. Mas a Bíblia diz em João, capítulo 1, e o versículo 12, que diz: mas a todos quantos o receberam, Deus-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Observe que a Bíblia é clara em mostrar que a todos aqueles que receberam, Deus lhe o poder de serem chamados filhos de Deus, todo aquele que crê no nome de Jesus. Mas vós não estáis na carne, a Bíblia diz também em Romanos, capítulo 8, versículo 9, mas estáis no Espírito de Deus. Mas se alguém não tem o Espírito de Deus, não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então, dessa forma, não há salvação sem Cristo. E não há Cristo sem o Espírito Santo. Podemos ver aqui monismo, o mormonismo. Os mormonismos defendem uma doutrina de salvação que mistura fé e mérito, diferente um pouco da testemunha de Jeová. Esse mistura fé e méritos. A Bíblia diz em 1 Timóteo capítulo 2, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Não há espaço para salvadores humanos. Observe que esses conceitos aqui estão em total desacordo com as Escrituras. A Bíblia ensina que a salvação não vem por méritos humanos, mas exclusivamente pela graça de Deus. Não pelas obras, a Bíblia diz, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia. Nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Amém, meus irmãos? Então, aqui, caminhando para a conclusão da lição, apenas um comentário da lição. Entendemos que essa lição, meus irmãos, entendemos que somente pela graça o homem pode ser salvo. Somente pela graça é possível que o homem seja salvo e que possa se achegar-se a Deus. E isso é um ato soberano da sua graça e bondade. Deus permite que o homem possa ter o privilégio de se achegar a Ele. Graça não é mérito e nem o ato de o pecador receber a dádiva divina. Se constitui mérito pessoal. Não podemos deixar que esses ensinamentos ensinem que por méritos o homem possa ser salvo. Então a salvação ela é exclusivamente pela graça divina. Nenhuma obra humana pode ser acrescentar ou substituir a obra redentora de Cristo. Porque se o homem se achar que ele pode ser salvo, ele pode receber a salvação, que ele pode por si só se salvar,
ele aí está substituindo a obra redentora de Cristo. Isso jamais podemos aceitar. A Bíblia é clara em mostrar que a salvação não vem de méritos humanos, mas pela graça de Deus, dom gratuito de Deus. Amém? Que Deus abençoe a todos. Fique com Deus. E a próxima lição, meus irmãos, iremos comentarmos a lição 12. A lição 12 tem organização. Então, precisamos se organizar para enfrentar as heresias, para combater todos os males. E para isso, precisamos conhecer como se organizar com Cristo. Amém? Deus abençoe, fiquem todos com Deus. Esse foi mais um AD Alto da Alegria, comentários EBD. Fiquem todos com Deus. Até o próximo episódio.